Olá, eu sou a Jéssica Caldas e eu quero te fazer uma pergunta. Você é procrastinador? Me diz a verdade sobre isso. Hoje eu vou falar sobre procrastinação e vou te dar algumas dicas para você lidar melhor com essa situação. Na verdade, todos nós procrastinamos em algum momento da nossa vida. Ou seja, a gente tem alguma coisa para fazer, algum trabalho para desenvolver e a gente simplesmente adia ou não faz, deixa de lado. O problema é quando isso se torna um hábito e começa de verdade a atrapalhar a nossa vida. Existem vários motivos para você procrastinar. Por exemplo, você tem uma tarefa chata para fazer, você simplesmente resolve adiar. A gente tem essa mania de querer fugir da dor, das coisas que nos incomodam, das coisas que são de fato ruins. Então, imagina, se você tem um trabalho para fazer da faculdade, e aí você também tem a televisão, o seu programa preferido tá passando, o que você vai preferir fazer? O que vai te trazer maior conforto naquele momento? Assistir a televisão. Então, a gente infelizmente tem tendência a ir pelo caminho mais fácil, a ir pelo caminho do prazer, ao invés de ir pelo caminho da dor. Mas no mundo nem tudo são flores, né? A gente não pode ter 100% do nosso tempo destinado a coisas prazerosas. Um outro motivo para você adiar suas tarefas é por preguiça ou porque você tá ali na sua zona de conforto e não quer executar mesmo a tarefa porque ela te causa algum estresse. E aí você vai fugindo, vai deixando de lado. Essa atitude de protelar, ela causa sensação de frustração, ansiedade e diversos outros problemas emocionais. Por isso é tão importante falar sobre procrastinação. Para você lidar melhor com isso, eu separei algumas dicas que eu aplico no meu dia a dia e você também, a partir de agora, vai aplicar. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Primeira dica: identifique o porquê desse comportamento, dessa sua atitude de querer adiar, de querer protelar. Todo comportamento, ele tem por trás dele uma necessidade. Pode ser, nesse caso, uma necessidade não atendida. Como eu dei o exemplo do trabalho e de assistir a TV, às vezes, naquele momento, seu corpo tem a necessidade de descansar, de relaxar. Por isso, você está tendo esse comportamento de fugir de algo que te cause esse estresse, esse gasto emocional. Então, faça constantemente essa investigação do porquê que você tá agindo daquele jeito, que você quer fugir daquela situação, que você quer tanto adiar esse teu compromisso, esse teu trabalho. E aí, eu já te falo a minha segunda dica. Estabeleça uma recompensa para você depois que você executar essa tarefa chata. Isso também merece, né? Isso porque quando a gente trabalha com esse sistema de recompensa, fica muito menos doloroso fazer aquelas tarefas chatas. É o seguinte, executou uma tarefa chata, você dá um presente, seja um cafezinho, 15 minutos descansando, relaxando. É importante a gente também ter esses momentos de prazer, principalmente depois que faz uma tarefa chata. Terceira dica, e é uma dica super importante, que fala sobre planejamento. Faça uma lista de manhã cedo, começo do seu dia. As listas, elas são muito importantes. Ao longo do dia, você vai riscando as tarefas que você conseguiu executar. E mesmo que você não consiga cumprir todas as tarefas do seu dia, você vai ver que só o fato de você fazer uma lista já faz você criar esse hábito de organização e faz você executar muito mais tarefas do que se você não tivesse feito a lista e se planejado. Então, supondo que você tenha 10 tarefas para fazer e no final do dia você só tenha conseguido cumprir 8, ok? Tá uma maravilha, porque se você não tivesse se planejado, provavelmente você não faria nem metade disso. Então, listas são muito importantes. Quarta dica: coloque a coisa mais chata lá no topo da lista. Você vai ver que quando você faz, logo quando você acorda ou no início da manhã, no início do seu dia, a tarefa mais chata, você se livra dessa tarefa e aí você consegue seguir com o seu dia de uma forma bem mais leve. E também porque se você deixa para fazer uma tarefa chata lá no final do dia, imagina, você teve um dia cansativo, estressante, você acha que você vai fazer mesmo no final do dia, estressante e cansativo, uma coisa chata para te deixar pior? Então faça logo o que você tem que fazer de chato no começo do seu dia. Quinta dica: faça pausas durante o seu dia. Pausas para você respirar, para você tomar um cafezinho, para você se recompor. Isso vai fazer com que você tenha muito mais produtividade. Sexta e última dica: força de vontade. Parece bobo, né? Mas a força de vontade
ela é muito importante. Força de vontade tem a ver com você fazer uma tarefa que você não gosta. Força de vontade tem a ver com comprometimento. Força de vontade é implementar em si novos comportamentos. É resistir às tentações do dia, é administrar as emoções e, inclusive, fazer coisas que a gente não gosta, porque, como eu falei, nem tudo são flores, né? Temos sim coisas chatas a fazer, pendências a cumprir, então é muito importante que a gente tenha esse comprometimento de fazer, inclusive, as coisas que não são tão legais assim. Além dessas dicas, existem diversas ferramentas que a gente pode falar em outro momento, em outros vídeos, ferramentas de programação neurolinguística que podem facilitar ainda mais esse processo de criar novos hábitos e não procrastinar. Me diz aqui se você quer saber mais sobre esse assunto e eu espero você num próximo vídeo.